Do Senhor Jesus a todos, amém. Que atmosfera, que culto maravilhoso. Aqueles que estão, como já disse o Nilson, realmente com a consciência e o pensamento em Deus, creio que já receberam. E fica uma missão difícil para mim, né? Porque o culto em si já foi abençoador e agora, não eu, mas sendo instrumentalizado por Deus, eu quero segurar essa onda de abençoar vocês com a palavra do Senhor. O Evangelho de Deus, que nós vamos ler essa noite, está em Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 6, Êxodo 3. Enquanto você procura aí, se você estiver em Gênesis, você pula mais um livro. Se você estiver em Salmos, você está longe ainda, então você vai voltando. Se estiver em Samuel também, você está longe, vai lá. Quero fazer um agradecimento a alguns irmãos que são anônimos para mim, mas têm abençoado a minha e a minha família. O Nilson aparece lá em casa com uns negócios lá, com umas bênçãos, uns presentes. De vez em quando ele chega para me abençoar e fala: o irmão fulano de tal mandou fazer isso aí para você. Mas quem é ele? Né? Irmão fulano de tal, amém. Irmão fulano de tal, irmão anônimo, que Deus abençoe e certamente vai abençoar, porque eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho, estou fazendo aqui, como disse o pastor, me esforçando, estudando para abençoar a igreja, como uma forma de retribuição também. Então, que Deus abençoe aqueles que têm me abençoado. Muito obrigado mesmo. Êxodo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Mais uma oração, irmãos. Deus nosso Pai, muito obrigado pela oração do reverendo Eli, que já foi profunda e verdadeira ao meu coração e à tua igreja, mais uma vez nos colocamos aqui em oração, Pai. Fala conosco, porque a palavra é tua. Me instrumentaliza, Pai, porque eu só quero ser usado e abençoar toda a igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem chegou aqui hoje na igreja e acendeu a luz do templo, ligou o ar-condicionado para você, preparou tudo aqui, ligou o som, foram pecadores. Quem dirigiu o culto foi um pecador. Quem estava tocando foram pecadores. E aquele que vai pregar também é um pecador. E eu fico imaginando como é que tem essa relação no culto, de um Deus que é santo, santo, santo. Eu me atentei para os louvores e é muito bom quando o pregador vai conseguir encaixar a mensagem com o culto, porque no hinário cantamos santo, 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 pecadores tremem na tua presença. O ministério cantou que dá profundidade do amor de Deus, o coral cantou esse Deus que vai voltar em glória, aleluia, reinando sobre tudo e todos. Deus é santo. Isso quer dizer que ele é diferente de nós. Você fala, óbvio, né, Matheus? Mas essa diferença é uma diferença que a teologia chama de diferença ontológica. O que é isso? É a diferença do ser. O ser de Deus é diferente do nosso. Nós somos tentados pelo pecado. E isso é impossível de acontecer com Deus. Não existe a possibilidade de Deus pecar. Porque o seu caráter intrínseco é santo. Em Deus não há possibilidade de pecado.
Não é que Deus olha para o pecado e fala, será que eu vou, será que eu não vou? Não, não abala ele, a sua estrutura é perfeita. Por isso que esse é o atributo mais lindo de cantarmos, como cantamos várias vezes essa noite. Ele é santo, é incorruptível. Se o Senhor manifestasse a sua glória aqui dentro, todo mundo caía morto, fulminado, virava pó, se acabava toda a igreja de Marechal Hermes. Porque a glória de Deus, o que é a glória de Deus? É a manifestação da plenitude do seu ser. Já viram quando um rei humano, ele acorda com remela no olho, cabelo despenteado, mas quando ele vai aparecer para os seus súditos, ele bota a coroa, a veste especial, se cobre no manto, e todos olham e falam, olha que grande rei. Assim é Deus, a santidade, a eternidade, a imutabilidade, a fidelidade, tudo isso compõe o seu caráter. E quando isso tudo se manifesta diante de pecadores, pronto, os pecadores vão ser dizimados. A mensagem que eu quero explorar nessa noite é isso. Como é que nós, pecadores, vamos nos portar diante desse Deus santo, 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 santo? Porque eu penso que se nós tivermos contato com as, me permitam assim dizer, com as coisas espirituais e com as coisas de Deus de forma negligente, displicente, sem atenção nenhuma, isso é perigoso. Porque o apóstolo Paulo diz que muitos que não trataram a ceia com a devida reverência morreram. Ainda que você não morra fisicamente, você tem uma grande chance de morrer espiritualmente. E se morrer espiritualmente, acaba teu contato com Deus. E não tem vida fora de Deus. Fora de Deus não há vida. Não é vida cristã e vida secular, né? A gente costuma, minha vida é cristã. Não, é vida. Você está em Deus, você está em vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. Jesus não falou, eu sou vida secular, eu sou vida espiritual. Ele é vida. Culto é algo muito sério. Estar no culto é algo muito sério. Estar na presença de Deus é algo muito sério. Vamos entender a passagem. Moisés é um hebreu. Hebreu com uma casca de egípcio. Se vocês voltarem aos capítulos anteriores aí de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, o que vai acontecer? O povo hebreu está preso no Egito, escravo, escravizado. E quanto mais Faraó, por ele saber que não é seu povo, ele oprimia os hebreus. Oprimia, e quanto mais oprimia, mais crescia. Mais oprimia, mais o povo se multiplicava. Bem, Faraó teve uma ótima ideia. Bem, para ele se multiplicar tem que nascer. Então Faraó chega para as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e fala o seguinte: se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viver. Esse povo está crescendo muito. E isso, se eles pensarem em uma rebelião, eles são maiores que o meu povo, vão vencer. Sifrá e Puá preferiram temer a Deus do que temer aos homens. Às vezes temos que desobedecer Faraó para obedecer a Deus. Às vezes a desobediência a Faraó é a obediência a Deus. Elas preferiram temer ao Senhor. E elas fizeram nada do que Faraó falou. E o povo continuou crescendo, crescendo, igual o coelho. O Faraó chegou aqui, chamou Sifrá e Puá e falou só: tem acontecido algo muito estranho. Eu mandei vocês matarem, mas o povo está crescendo e não para. Elas, olha só, vou te contar, Faraó. As mulheres hebreias são muito fortes. Aquelas mulheres ali tem sangue daquelas mulheres retada. Então, quando elas botavam o filho para fora, chamava a gente, ligava, parteira, vem aqui. Quando a gente chegava lá, já estava com a criança, cortou o cordão umbilical, limpou o neném já estava lá com elas. Como é que a gente vai tomar da mão delas? Elas não são iguais às egípcias, as egípcias é tudo fresca. Precisa a gente? Não, as hebreias dão um jeito delas. Aí o Faraó, então eu vou repetir: se nascer menino, você joga no Nilo, mata, porque o Nilo é a divindade do Egito. Nilo é Deus para o egípcio. Então, automaticamente, você jogar um menino ali era uma forma de sacrificar ao Nilo.
E as parteiras, por desobedecerem a Faraó e obedecerem a Deus, foram abençoadas e constituíram família. Isso está no capítulo 1, verso 21. Bem, entrando no capítulo 2, foi-se um homem da casa de Levi com uma mulher também. Na casa de Levi deram à luz a um menino e esconderam esse menino porque era muito formoso durante 3 meses. Ele estava lá escondido, só que eles viram que não daria para esconder. Como você vai esconder um bebê a vida inteira? E tiveram uma ideia. Pegaram um cesto de junco e calafetaram o cesto com betume, com piche, ou seja, impermeabilizaram o cesto, para que a madeira molhada não afundasse. Deram ali uma emborrachada, por assim dizer, na madeira. E a mãe falou para a irmã de Moisés, falou para a irmã, olha só, pega essa criança e bota no Nilo, para que ninguém mate ela, mas bota lá no cestinho para ela ir boiando, vai que alguém encontre ela. Então a irmã pegou o menino, botou no cesto, foi lá para o rio, só que a irmã, ela tomou a seguinte percepção: as escravas da filha de Faraó estavam à volta do rio, e estava chegando também a filha de Faraó. Então ela pegou o cesto, bota no rio, e ficou olhando o destino do cesto. Aí a filha de Faraó olhou e falou: lá um cesto, lá no meio do rio, pega lá para mim. As escravas pegaram o cesto, tem um bebê. Ela olhou para o bebê e falou: é bebê dos hebreus. É bebê do hebreu. Aí a irmã de Moisés, que botou ele no rio, muito sabiamente, já chegou perto. Que isso aí, um bebê? É. E é dos hebreus. Quer que eu chame uma mãe para amamentar ele? Aí a filha de Faraó: claro que eu quero. O que ela fez? Foi lá e chamou a sua própria mãe, a mãe de Moisés e mãe dela, para amamentar Moisés. O interessante é que vê que Moisés vai crescendo no meio de toda a cultura. Vai crescendo. Moisés cresce no meio de enciclopédias. Moisés estuda política. Moisés tem acesso à ciência, à cultura. Porque vocês lembram que o Egito é a civilização mais antecipada do seu momento. Até hoje, para nós, é um mistério entender como tão pouca tecnologia de engenharia eles criaram as pirâmides. Então é até hoje. Então imagina Moisés, ele era engenheiro, cientista, porque eles estudavam também os astros, tinha conhecimento de engenharia. Moisés era um playboy, ele cresceu fazendo faculdade. Mas antes de ele crescer, ele foi amamentado pela mãe. Então, agora o Samuel, ele deixou de amamentar, então ele está na fase de transição. No começo, a semana passada, mais ou menos, a Alice pegou ele, botou ele no colo e ficava assim, para ele dormir. Aí dormia. Aí agora ele já está se acostumando, então a Alice bota ele na cama e canta uma música de Deus para ele. Ele vai se acalmando, o Ângelo também, eles dormem. Eu tenho essa visão, que a mãe de Moisés: filho, você é hebreu, você não é egípcio. O seu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O teu Deus é verdadeiro. E ensinando, na adolescência, isso mostra que a lição que vem de casa, a lição que vem do peito, é mais importante do que a lição que se aprende na faculdade. Nossos filhos, eles vão guardar aquilo que vem do peito, de casa, e não que se tem na faculdade. A mãe constrói essa identidade nele. De repente, Moisés já adulto, sabe que o seu povo é o povo hebreu, e ele um dia vai lá espiar o seu povo e vê um egípcio oprimindo um hebreu. Toma chibatada, grita com o cara, oprime o cara. Ele chega assim: que isso, meu irmão? Não faz isso não, peraí, tá errado isso aí. O egípcio, ele se mete na briga e mata o egípcio, sai dali. Aí no outro dia ele volta. Aí agora ele vê 2 hebreus. Interessante no texto que ele fala assim: irmãos, para que vocês estão discutindo aí? Ele sabia essa identidade. Ué, Moisés, por que você está se metendo aqui nessa parada aqui? Entre eu e ele. Por que está se metendo? Vai matar a gente igual você matou o egípcio? Eu vi. Moisés: opa, fui descoberto. Meteu o pé. E quando ele meteu o pé e fugiu, capítulo 2, verso 15, Faraó procurou ir atrás dele para matar ele. Bem, ele foge para o deserto, para as terras de Midian. Acontece o seguinte: Moisés está lá,
no meio do deserto, roupa de egípcio, igual nós vemos nos filmes, aquele olhinho pintado, o cabelo de egípcio, trajado de egípcio, mas é hebreu. Ele ajuda mais meninas a darem água para os animais, a apacentar os animais, porque vem outros pastores e começa a falar para as meninas assim, ó, não, sai daqui, nosso animal primeiro. Ele vai lá, defende as meninas e ajuda. As meninas vão para casa e falam, pai, um egípcio nos ajudou. Porque o pai Jetro pergunta, pô, vocês chegaram cedo, o que aconteceu? Não, foi um egípcio que ajudou para a gente aqui, ele é muito legal. Não, filha, volta lá e chama o cara para cá. Moisés, sem eira nem beira, ela fala, não, eu aceito morar com o Senhor. Se casa com Zípora, que é uma de suas filhas, e tem um filho chamado Gerson. No verso 22 do capítulo 2 diz, o nome dele é Gerson, porque sou peregrino em terra estranha. Olha que transição. Moisés o playboy, para Moisés apacentando ovelhas no meio do deserto. É assim que começa o capítulo 3, que nós lemos. Imagina você, se um dia você começa ganhando numa empresa 150 mil reais, daqui a pouco acontece um rebuliço na sua vida que você foge e começa a ganhar 720 reais por mês. Dá para entender qual foi a situação de Moisés? Ele era playboy, ele morava lá no palácio com o faraó, tinha ouro, tinha o que ele quisesse. Deus já começa a trabalhar na vida dele, desse Moisés rico, sábio e mimadinho, para um Moisés mais manso, mais humilde. Bem, está lá Moisés no meio do deserto, ô ovelha, vambora, tocando as ovelhas. Daqui a pouco ele está olhando um arbusto, uma sarça, uma planta muito comum, que inclusive pegava fogo comumente. Imagina você no deserto, 50 graus, puf, a planta pega fogo, acontece. Eu moro perto de morro, eu vejo que às vezes, quando está muito no verão, começa a pegar fogo sozinho lá no meio dos matos secos. Então para ele é normal. Então ele passa, buf, pegou fogo, ele pegou fogo. Ô, velho, o negócio não para de pegar fogo? O negócio não para de pegar fogo? Tem alguma coisa estranha nesse mato aí. Bem, verso 2, 3:2. O anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. Então ele falou consigo mesmo, pô, que espantoso, né? Eu vou lá esse troço de perto. Caramba, muito interessante. Foi chegando perto. Moisés, para com isso aí. Não te aproximes mais. Essa terra que você está pisando agora é santa. E a voz veio do meio da sarça. Moisés, Moisés. Estou aqui. Estou aqui. Tira a sandália dos teus pés. Essa terra santa. Olha só. A sua mente ensinou e você lembra. Verso 6. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E você sabe quem eu sou. Moisés não fez mais nada. Ele só cobriu o rosto, se prostrou diante do Senhor. Cultuar a Deus exige reverência, porque cultuar a Deus é um mistério. Não te aproximes daqui. Irmãos, que habilidade é essa que nós temos de entrar por aqui, por essas portas, tão displicentemente? Mais um domingo, mais um culto. Essa repetição das coisas faz a gente perder o contato com o mistério. Deus está aqui. Mateus capítulo 18, versos 20. 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Estou presente. Deus está aqui. Por um mistério, não sei como, Ele está aqui. Reverência. Ele fala logo, olha só, não te aproximes daqui. Não te aproximes daqui de qualquer jeito. Presta atenção onde você está entrando. Presta atenção onde você está agora. Tome consciência. Essa semana, eu tive acesso na internet a um manual de culto presbiteriano, mas que não foi adotado oficialmente pela IPB. Ele é presbiteriano, mas não foi adotado pela nossa igreja. Irmãos, olha o que esse manual diz. Ao entrares por essas portas, ao entrares por aquelas portas, toda atenção é para o culto, sem cochichos, sem andarilhos, sem saudações aos irmãos. Toda atenção deve ser para a liturgia, para quem dirige, para quem prega e para quem canta. Boa noite, né? Pelo menos para a pessoa que está ao teu lado na educação. Acolhida pelos... É robô? Não, não é robô.
é a questão aqui, vamos ler Isaías. Deus, fala comigo em Isaías. Aí o ministério vai cantar, pô Senhor, fala comigo nesse louvor. Não me deixa ficar seco aqui dentro não. Você está aqui, ó, ligado na liturgia, mas não é porque você é um robô, porque você quer ser transformado. Não te aproximes daqui de qualquer maneira. Se você quiser abrir sua Bíblia, 2 Samuel 6, do 1 ao 7. 2 Samuel 6, do 1 ao 7. Peço que você abra, mas eu não vou ler, mas para você testificar no que está escrito. Vamos lá. Davi está todo bobo, irmãos. A arca não estava em Jerusalém, estava na casa de Abinadab. E ele consegue lá na casa de Abinadab, agora ele vai pegar a arca e vai transportar para Jerusalém, a terra do Senhor, a terra de Davi. E ele está todo bobo, todo feliz. Preparam a carruagem, botam os bois. E Abinadab tinha 2 filhos, um dele é Uzá. E os 2 filhos vão ao lado da arca e vão caminhando, adorando, felizes da vida, aleluia, a arca está voltando. Só que os bois tropeçam, os bois que puxavam a carruagem, tropeçam num buraco, a arca balança, a arca vai cair no chão, Uzá, com toda a boa vontade, feliz da vida, vai segurar a arca e quando ele segura a arca, ele morre. Ele vai de boa intenção segurar a arca, ele morre. A Bíblia tem umas passagens complicadas para a gente, né? O que a gente pode aprender aqui? Que ainda que você tenha boa vontade, você tem que realmente querer estar na presença de Deus. Em Números diz que tem um determinado tipo de pessoa que podia tocar na arca e Uzá não podia tocar na arca. Deus queria criar temor no seu povo. Cuidado ao manipular elementos espirituais. Cuidado ao tocar, cuidado ao pregar, cuidado com o que você faz para Deus. Cuidado, reverência. No verso 3, vai dizer algo muito interessante, que eu acho que é a chave do texto. A arca ficou na casa de Abinadab durante um tempo. E isso gerou, sabe o quê? Familiaridade. Familiaridade, muitas vezes, gera desprezo. Você está acostumado. Você está acostumado. Eu sei o que eu estou fazendo, nem olha mais. A arca ficou lá e de repente Uzá passava todo dia. A arca de Deus ali. O pacto, a aliança. Mas é a arca de Deus, é a arca de Deus. Todo dia vem na arca de Deus. Quando ela balança no buraco, ele não, vou tocar, vou segurar. Não era para você ter feito isso, Uzá. Não era. Reverência. Vamos voltar para Êxodo 3, verso 5. Segunda implicação que podemos aprender nesse texto. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Reverência. Respeito. Significa tornar-se vulnerável ao que está acontecendo. Tira as sandálias na casa de Deus, no culto, na presença dEle. Se torne vulnerável, quebrantado. Deus ministra o meu coração. Eu sei que o culto é para o Senhor, mas eu preciso ser impactado. O interessante é que entre o corpo de Moisés, ele está pisando em solo santo. E entre a terra que é santa pela presença de Deus, e o corpo dele tinha um pedaço de couro, que era a sandália. Às vezes são coisas tão pequenas que impedem a gente de cultuar a Deus em espírito e em verdade. A chegar aqui na presença e transcender e alcançar algo que vai te edificar, porque você está acostumado, está igual Uzá. Tira as sandálias, se torne vulnerável ao que Deus está fazendo aqui. Essa construção aqui, esse templo, nada disso aqui é santo. É um templo normal. Mas quando o povo de Deus se reúne aqui para cultuar, essa atmosfera muda. O nome de Deus é invocado. E aonde é invocado, Ele mesmo diz: se me invocardes, eu estarei presente. Então, na hora do culto, são paredes normais, ar-condicionados normais, mas a atmosfera muda, irmãos. A atmosfera muda. Esse lugar fica santificado pela presença do Deus eterno.
Às vezes falta um pouco de Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13, para a gente. Buscar-me-eis, quando me buscar de todo o coração. Eu sei que isso é difícil, não é fácil nem para mim. Eu não estou tentando transmitir o que Deus colocou no meu coração, mas às vezes falta a gente entrar aqui chorando, com a consciência de que você é pó, que você é só um vento que vai passar, cara. De Jesus para cá passaram 2000 anos, e o que você está imprimindo na história? Qual é a marca que você vai deixar? A gente é só mais um. Tome consciência. Uma vez eu ouvi um teólogo falando que o nome Abel significa nada. Abel, nada. Às vezes tem que ser mais Abel, ter consciência que você não é nada, eu não sou nada. Tem que entrar aqui humilde, sincero, quebrado, quebrantado, despido. Imagina você está andando pela rua um dia, andando no meio da rua aí, lá no centro da cidade, aquela movimentação, puf, tua roupa some, você fica nu. Que isso? Se isso acontecer comigo, e chegar uma mulher para mim com um vestido, e falar, Mateus, bota o vestido, eu boto na hora. Porque quando você está nu, despido, você está humilde, você aceita qualquer coisa. Por que a gente não entra aqui assim? Pelo amor de Deus, Senhor, que vergonha que eu tenho de mim mesmo. Me veste com as tuas vestes. O Nilson pregou quarta em Apocalipse, que Deus fala, sugiro que compre ouro, sugiro que compre colírio de mim, que compre tudo, compre vestes de mim também. Você é pobre, cego e nu. Tenha consciência de que você veio, de quem você veio cultuar. Tira as tuas sandálias. Tira as tuas sandálias. Esse texto me chama a atenção para pessoas que, como Moisés, que tiram as sandálias em qualquer lugar. Nós temos que aprender a tirar as sandálias, entender a presença de Deus em qualquer lugar. Não havia templo, não havia liturgia, não havia sistema religioso. De repente o lugar, a planta pegando fogo, o Todo-Poderoso fala, esse lugar é santo, Moisés. Moisés inaugura o Santo dos Santos. Mais para frente, no livro de Números e nos outros livros, Deus manda montar um tabernáculo que tinha lá suas dimensões, do lado de fora todo mundo podia chegar, tinha um sacrifício, depois do sacrifício tinha um lugar santo só alguns que podiam entrar, os sacerdotes, e tinha um lugar santo dos santos. Só entrava o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote tinha que seguir toda a lei. A veste de linho puro, especial, o incenso especial, o sacrifício especial. Se ele quebrasse uma regra, ele entrava assim, ó, tinha uma cordinha que amarrava na cintura dele, ele era cheio de sininho. Blém, 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 blém. Ele entrava no Santo dos Santos. Aos outros sacerdotes. E parou o blém, blém. Puxa que ele está morto. E puxava o cara fulminado. Moisés inaugura, porque ele está ali face a face com Deus na sarça. Nós temos que aprender a andar na presença dele em qualquer lugar. Eu chamei sua atenção para o culto, para a reverência, mas leva a Deus para o seu devocional. Acorda de manhã e fica face a face com ele. Na hora do almoço, fica face a face com ele. Aquela famosa oração antes de dormir, né? Deus, abençoa os meus pecados, que o diabo é bonzinho, em nome de Jesus, Senhor. Não, muda essa oração, irmão, face a face com ele. Leva a Deus para o seu devocional. Aqueles que buscam a Deus de verdade, querem tirar sandálias em qualquer lugar. Porque eles querem relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Eles querem Deus todo dia, o dia todo. Os puritanos inauguraram isso. Orar em todo o tempo no Santo dos Santos. Já pensou isso? Acordar de manhã, Senhor, assim como o Senhor está esquentando esse café, esquenta meu coração para a palavra. Aí você vai para trabalhar. Senhor, aqui nesse trabalho eu tenho que glorificar o teu nome. Pregando, chegando, igual o Nilson uma vez citou, né? Ei, irmão, deixa eu dar um glória contigo aí, varão. Não, Caraca, Mateus, isso aí que você fez foi muito bom, hein? Glória a Deus pela tua vida. Realmente Deus te capacita a fazer coisas lindas no seu trabalho. No meio da nossa... isso não é uma voz crítica, é uma voz analítica. No meio da nossa cristandade, são raros aqueles que querem se relacionar com Deus. São raros.
São raros. São raros aqueles que se põem diante de Deus e falam: Senhor, eu quero te servir. Eu não quero um ídolo, eu não quero ser servido, eu quero te servir, Senhor. Eis-me aqui, igual Moisés gritou lá diante da sarça: estou aqui. Porque se você continuar do verso 7 em diante, no Êxodo 3, você vai ver que tem um chamado de Moisés. Ele é chamado, porque o povo estava onde? Oprimido no Egito. E Moisés ia ser o libertador. Moisés ia ser o cara que pega esse povo disforme, um povo escravo, ignorante. Deus leva ele para o deserto, Moisés se torna um estadista, e aquele povo escravo sem forma, Moisés transforma ele num povo com identidade, com regras, com leis, porque Números é isso, Levíticos é isso. Ele pega uma maçaroca de gente e transforma num povo, que tem estatuto. E Deus nos chama para servir a Ele. Aquele que quer ser impactado, tem que servir a Ele. Às vezes nós ouvimos muitas vezes assim: olha só, eu estou num processo seletivo de emprego. Eu estou nesse processo, Deus vai me dar a vitória. Olha só, eu estou aí num processo de concurso público e eu estou com fé, irmão. O meu Deus é o Deus de todos os deuses. Vou passar por cima de todo mundo. Irmão, está chegando o vestibular e eu estou preparado. E eu estou preparado para as oportunidades. Eu já coloquei a minha igreja de joelhos, vai ter jejum, oração. Eu já recebi palavra profética, a porta é minha. Irmãos, isso é feitiçaria. Isso não é evangelho. Não se manipula a Deus. Moisés nenhuma hora tentou manipular. No verso 6 ele escondeu o rosto. No verso 7 ele é chamado. E daí em diante ele fala: vou te servir. Não quero que Deus me sirva, não. Eu vou te servir, Senhor. Hoje em dia parece normal trocar Deus pelas bênçãos de Deus. É normal. Meu filho, o que você quer da vida? Você quer ser amigo de Deus ou quer ter um futuro estabilizado? Você quer ser amigo de Deus ou quer ter uma carreira promissora? Eu quero ter uma carreira promissora. Rápido parênteses. Estou dizendo aqui que para ninguém largar a faculdade, largar isso, não estou falando disso não. Entendam a palavra por inteiro. Você quer que Deus te sirva? Eu quero que Deus me sirva. Transformamos Ele num ídolo. E qual deveria ser a nossa meta? Eu às vezes me pego viajando aí, devagando na maionese. E uma vez eu fiquei pensando um dia, esse diabo aparece lá para Deus. E aí Deus, pode falar, Satanás, você conhece o teu servo Mateus? Conhece ele, o teu servo Mateus? Deus vai olhar para mim lá do alto: servo Mateus? Não conheço o servo Mateus, não. Não conheço o servo Mateus, porque ele é meu amigo. Não é mais meu servo. Eu queria que todo mundo, às vezes, parasse a pensar nisso. O que você quer ser? Amigo de Deus? E nessa caminhada de querer que Deus sirva a gente, alguns tratam com displicência. Adiam seu batismo, adiam sua confissão pública para a igreja, não tomam ceia, adiam sua conversão. Deus está batendo no seu coração e você não se converte. Não, domingo que vem eu converso com o reverendo. Você vai empurrando um monte de coisas. Isso significa que você não quer tirar as sandálias. Você não quer. E você está sendo pedra de tropeço para você mesmo. Tira as sandálias, para de adiar. Se torna vulnerável. Muda a tua vida. Conclusão. Veja que liturgia linda. Verso 4, verso 5, verso 6. Verso 4. Deus chama. Deus viu que ele estava olhando para a sarça. Moisés, estou aqui. Verso 5. Deus chamou, agora Deus mostra a sua santidade.
Eu sou o teu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Toma cuidado, tira a sandália dos teus pés. No verso 6, vem a palavra. Vem a palavra no verso 6. Eu sou, Deus fala, eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai. E no verso 6, no finalzinho, Moisés esconde o rosto porque temeu olhar para Deus. Que liturgia linda. Deus chama, mostra a santidade, vem a palavra, Moisés sabe quem é, se quebranta e se põe disponível para Deus trabalhar na vida dele. Tenha reverência. 4 tópicos. Tenha reverência na presença de Deus. 2. Tire as sandálias e torne-se vulnerável. 3. Ande na presença, em qualquer lugar, na presença de Deus. 4. Pare de adiar. Tome postura e se relacione com Ele. A Ju vai soltar agora uma música, porque eu tentei fugir da música, mas ela não fugiu de mim.